Pois é, a imagem da justiça brasileira já está manchada, muito manchada. Agora, uma decisão absurda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ajudou um pouco mais com isso. Chegaram ao cúmulo do absurdo. E sabe, essa decisão gerou uma comoção nacional, inclusive juntando gente de esquerda e de direita. Os dois maiores nomes, digamos assim, um da direita e outro da esquerda, de potencial nas redes sociais, se juntaram, porque é tão esdrúxulo, tão escancarado, que os dois se juntaram numa crítica contundente ao judiciário brasileiro. Mas não parou por aí. Vai além. Também vamos falar sobre o que está acontecendo, ou melhor, o que vai acontecer. União por impeachment do Lula, do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Parece que há uma união que vem ganhando resultados. E a gente vai discutir isso aqui com você nesse editorial também. E por fim, né, a bomba atômica que o próprio ministro Alexandre de Moraes disparou ao tentar intimidar um servidor da Receita Federal. Meu amigo, não tá fácil. E a gente vai explicar cada detalhe disso aqui para vocês, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Hoje é sabadão, dia 21 de fevereiro de 2022. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, trazendo mais informação, trazendo mais matérias para vocês. Dito isso, bora começar com tudo aqui nesse sabadão para vocês. Vem cá. Teve uma decisão da Justiça, mas uma decisão absurda, assustadora. A Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela derrubou uma sentença de primeira instância que havia condenado um suspeito a 9 anos e 4 meses de prisão. Por quê? O caso era estupro de vulnerável. Aconteceu na cidade de Indianópolis, que fica lá na região do Triângulo Mineiro. Ali pertinho de Araguari, o pessoal de Araguari, Uberlândia, Uberaba, aí pertinho de vocês, em Indianópolis. Um traficante, ele resolveu abusar de uma menina de 12 anos, né? E aí o que aconteceu? Simplesmente, os desembargadores entenderam que havia um relacionamento entre esse traficante e essa menina de 12 anos. A Justiça citou vínculo afetivo consensual e absolveu homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra a menina de 12, um traficante. Então a Justiça falou o seguinte, não, se o traficante quiser, ele pode simplesmente pegar uma menina de 12 anos e casar com ela, se relacionar, ter relações sexuais com ela. A delegada se manifestou sobre esse caso. A matéria está do Luiz Bassi. Justiça. Homem de 35 anos é absolvido em caso de estupro de vulnerável. Que aberração. Um homem de 35 anos, com diversas passagens pela polícia, absolvido pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 12 anos. Absurdo. A justificativa... chamaram abuso de entidade familiar, dizendo que viviam como marido e mulher, com o aval da família, ultrapassa qualquer limite moral, jurídico, humano. Desde quando a lei brasileira autoriza que um adulto de 35 anos se case com uma menina, com uma criança? Isso não é interpretação jurídica, isso é uma violência. A lei é clara, objetiva e inegociável. Abaixo de 14 anos não existe consentimento para sexo. Não existe exceção cultural, não existe relativização moral. É estupro de vulnerável e ponto final. E quando o sistema valida o abuso com qualquer justificativa, como costume, família, tradição, relacionamento, este sistema está condenando eternamente nossas crianças à violência. Parabéns para essa delegada que teve coragem, né, de se expor aqui. E corre o risco, daqui a pouco, de alguém mandar investigar ou colocar essa delegada em algum inquérito porque questionou. A Erika Hilton tem todas as divergências do mundo com a deputada federal Erika Hilton. Não me agrada em nada a atuação e o trabalho dela. Vamos ser muito sinceros aqui. Agora, a gente não pode ser mau caráter o suficiente de ter o inimigo sempre como um inimigo, mesmo quando ele está agindo certo. Erika Hilton denuncia a decisão que validou a relação entre homem de 35 anos e menina de 12 anos. A deputada acionou o Conselho Nacional de Justiça contra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reconheceu um vínculo afetivo consensual entre as partes. Eu vou fazer o quê? Criticar? Dizer que, olha, se ela é da esquerda e ela tomou essa decisão, ela está errada? Não.
o judiciário conseguiu algo inédito: juntar quase toda a nação contra o judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro hoje, sinceramente, eu imagino que o judiciário hoje tem problemas em justificar o injustificável. O quanto o judiciário se baseia em penduricários, o quanto o judiciário é moroso, é caro, é ineficiente. E agora, conivente, me façam um favor. Que vergonha! Que vergonha. Então, parabéns para a deputada federal Érica Hilton aí que fez essa medida. Concordo em número, gênero e grau. Assim como também, parabéns ao Nicolas. O vídeo já bateu mais de 20 milhões de visualizações. Tá altas visualizações, contando demais perfis paralelos, né? E o Nicolas falou justamente sobre isso. Escuta. 1 mês de relacionamento, um homem de 35 anos, uma criança de 12 e um traficante usuário de droga. Isso, para alguns juízes, é família. Você não entendeu errado. Por maioria de votos, a 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que um traficante de 35 anos, cheio de passagem por agressão, homicídio, tráfico e arma ilegal, é marido de uma menina de 12 anos. E por isso, segundo eles, não pode responder por estupro de vulnerável. Eu vou explicar isso aqui com calma porque é extremamente sério. Primeiro, a menina tem 12 anos. 12. A lei é clara. Menor de 14 anos, qualquer relação sexual é estupro de vulnerável. Não importa se consentiu, não importa se já teve outros relacionamentos, não importa se ela diz que gosta dele. A lei é objetiva, mas o tribunal resolveu inventar uma exceção. Qual foi o argumento? Que o relacionamento era para construir família, base da sociedade. Família. Eu vou repetir. 1 mês de relacionamento, um homem de 35 anos, uma criança de 12, um traficante, usuário de droga, que foi pego usando droga na frente da menina, tirou ela da escola, e isso virou construção de família. E o pior de tudo, a mãe sabia, a mãe aceitou, a menina já tinha sido exposta a outros homens adultos antes, já vinha de um ambiente completamente destruído. Aí esses juízes olham isso tudo e diz, caso excepcional. Excepcional mesmo, é excepcionalmente absurdo, nojento, é desumano. A decisão relata que a menina diz que gosta dele porque pelo menos ele não me agride. Olha o nível de abandono dessa criança. Ela não pode votar, não pode dirigir, não pode responder pelos seus próprios atos, mas pode construir família com um traficante de 35 anos. Isso não é proteger vulnerável. Isso é literalmente normalizar abuso. Se isso passa como precedente, qual é o recado para o restante? Que basta chamar qualquer coisa de família que a lei deixa de valer? Eu espero sinceramente que isso seja revisto nas instâncias, né, superiores. Mas independentemente disso, eu passei hoje o dia inteiro com a minha equipe jurídica e como representante, sabe, do Legislativo, eu vou buscar tomar as providências, sabe, juntamente com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Porque se a gente começa a relativizar que criança não é criança e adulto não é adulto, então a gente perdeu completamente o rumo desse país. Simples assim, né? Então, parabéns ao deputado federal Nicolas Ferreira. Já para esse aqui eu não dou parabéns. O Lula, mais uma vez, digamos que ele relativizou a relação terrorismo e crime organizado. Matéria do BAS. Vocês sabem que o Lula tá lá na Índia, né, onde ele defendeu a regulação das redes sociais, companheiro. Pois é. Quer te controlar a todo custo. E aí lá o Lula diferenciou terrorismo de segurança pública e mandou um recado pro Trump. Terrorismo não está associado a nenhuma religião ou nacionalidade. Também não pode ser confundido com os desafios de segurança pública que muitos países enfrentam. Essa é uma das falas mais vergonhosas que eu já vi um presidente da República falar até hoje. Demonstra um total desconhecimento, falta até de letramento. Vem cá, não está associado a nenhuma religião? É sério que ele teve a pachorra de falar isso? Não conhece história, só pode ser, né? Ah não, o crime organizado também não pode ser associado ao terrorismo? Não. E os vínculos do primeiro comando aqui com o Hezbollah? Peraí, e aquele lance de cortar a cabeça de pessoas, isso não é para causar o terror? Falta de conhecimento da letra da lei, pelo menos no Brasil. São fenômenos distintos e que não devem servir de pretexto para intervenções à margem do direito internacional. A ONU precisa ter força para interferir nos conflitos que existem pelo mundo hoje e ela, sendo inoperante, ela não vai resolver. Por isso, nós vamos continuar a luta para que a ONU seja mais representativa, mais países do mundo inteiro e mais Índia e Brasil
no Conselho de Segurança como membro permanente. O recado do Lula foi claro. ONU, por que vocês não foram defender o Maduro contra o Trump? Mas, engraçado que o Lula simplesmente não quer falar sobre a turma lá do Irã que tá matando todo mundo. Por que ele não falou sobre isso? É uma seletividade muito mau caráter, pelo amor de Deus. Agora, vamos continuar. Matéria do Poder 360. Nicolas convoca ato contra Lula e STF para 1º de março na Avenida Paulista. O deputado chama para manifestação Acorda Brasil após mudança de relatoria do caso Master e Toffoli para Mendonça, né? Ou seja, agora vai ter manifestação, dia 1º de março na Paulista. E será que o povo vai? Vai vendo. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. O Brasil não suporta mais. Por isso, e mais do que nunca, chegou a hora da gente acordar mais brasileiros. Mostrar que não vamos ser cúmplices dessa impunidade. Acorda Brasil! No domingo, 1º de março, estaremos todos na rua, no Brasil todo. É muito importante o povo brasileiro mostrar que acordou e não aguenta mais tanta impunidade, tanta corrupção. Acorda, Brasil! Chegamos ao limite e quando o limite é ultrapassado, a resposta precisa ser clara e firme. Dia 1º de março é hora do povo brasileiro ir às ruas. Povo desbasta, o Brasil acordou. Fora Lula, fora Moraes e fora Toffoli. Esse ano a gente pode virar o jogo, a gente pode resgatar a nossa liberdade de expressão, a nossa democracia, a decência, a sanidade dessa nação. Vocês têm mais poder do que imaginam, o poder de transformar uma nação. O Brasil acordou. Chega de tanta corrupção, chega desse desmando, desse desgoverno. No dia 1º de março é hora de irmos às ruas, de forma pacífica, ordeira e democrática. Fora Lula, fora Alexandre de Moraes, fora Dias Toffoli, pelo bem do nosso querido Brasil. Vamos todos juntos na Avenida Paulista, dia 1º de março, às 14 horas. Pois é, eu acho que vai ser grande. E aí, veio, não só ele, veio também o pessoal de Curitiba, para chamar o povo. Faço uma convocação a todos os paranaenses que, assim como eu, não suportam mais essa podridão que está o STF. A sujeira dos ministros e dos poderosos foi exposta. E agora o Brasil precisa da sua voz. O STF está dividido e acuado com o escândalo do Banco Master e essa é a nossa oportunidade de fazer justiça. É dia do Brasil que presta se manifestar. Quem não aceita abuso de poder, quem não aceita essa esculhambação institucional, é hora de ir às ruas e dizer ao Brasil o que você quer. Os escândalos do Master escancaram aquilo que muitos já desconfiavam. Bilhões em jogo, ministros envolvidos, congresso omisso e a conta sempre chegando pro brasileiro. Vamos todos juntos aqui em Curitiba, na Boca Maldita, dia 1º de março, às 14 horas, bradar por justiça. Pedindo pelo impeachment, fora Moraes, fora Toffoli e fora Lula. Chegou a hora de fazer a liberdade valer. Traga a sua família, seus amigos e a sua indignação. Vamos mostrar que Curitiba e o Brasil querem fora Moraes, fora Toffoli e fora Lula. O poder é nosso e precisamos retomá-lo. Pois é, tá aí, né? Então, para quem é de Curitiba, recado tá dado. Agora, este é o momento mais, vamos dizer, desafiador que o Supremo Tribunal Federal já passou até hoje. Após críticas ao STF, Moraes manda a PF intimar o presidente da Unafisco. Agora, o presidente da Unafisco é, literalmente, o Kleber Cabral, é investigado no inquérito das fake news. Até agora, um inquérito que só era feito para bolsonaristas. Agora descobre-se que não é para bolsonaristas, é para críticos da corte. É um sistema para blindar a corte. Chamou tanta atenção, mas teve um impacto tão grande que até a Transparência Internacional viu intimidação do ministro Alexandre de Moraes ao chefe do sindicato. A organização Transparência Internacional diz que o autoritarismo emana do STF. Olha só como o discurso mudou. Ministro do STF ordenou o depoimento de auditor após ele criticar decisões da corte. E aí, veio uma matéria do Igor Gadelha que diz: Moraes conseguiu o que queria, intimidar o presidente da Unafisco.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, conseguiu o que queria. Ao intimar o presidente da Unafisco Brasil, Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Kleber Cabral, a prestar depoimento à Polícia Federal na sexta-feira. Agora, a mando do Alexandre de Moraes, o Kleber foi ouvido como investigado no controverso inquérito das fake news. Na oitiva, teve de explicar críticas feitas à operação contra servidores da Receita Federal suspeitos de acessarem indevidamente os dados de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vem o Cláudio Dantas e diz, urgente, agora o presidente da Unafisco virou investigado no inquérito das fake news. Agora ele é tido como investigado. O Deltan Dallagnol tomou medidas. Ele fez uma denúncia contra o Alexandre de Moraes junto à PGR, que não vai dar em nada. A gente já sabe que a PGR hoje é 100% alinhada com o Supremo Tribunal Federal. Fez a denúncia argumentando que o ministro Alexandre de Moraes comete abusos de autoridade contra os auditores da Receita Federal. E aí veio, a matéria aqui do próprio Metrópolis falando da denúncia do Dallagnol. Deltan Dallagnol protocolou nesta sexta-feira uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No documento, ele pede a apuração de abuso de autoridade por parte de Moraes na condução de medidas no caso envolvendo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco. De acordo com a petição, o objetivo é que sejam investigadas possíveis práticas de intimidação processual, que, segundo Dallagnol, teriam atingido o exercício da liberdade de expressão e de imprensa. Com isso, o ex-deputado pede que seja instaurado o procedimento investigatório criminal para apurar a possível prática de abuso de autoridade. O documento relaciona a apuração à intimação do presidente da Unafisco, Kleber Cabral, determinada por Moraes. Nesta sexta, Cabral prestou depoimento por cerca de 1 hora a investigadores da Polícia Federal. Ele foi intimado a prestar esclarecimentos após fazer críticas a operações contra auditores da Receita Federal pela suspeita de vazamento de dados sigilosos de ministros do STF e parentes. A determinação da oitiva foi do Alexandre de Moraes. Pois é, a situação está mais grave, do que você possa imaginar. E aí até o pessoal da Globo, tá partindo para cima do Alexandre de Moraes, quase igual como batia no Bolsonaro. Eu tô achando tão bom assistir isso. É intimidação pura. É arbítrio. Intimidação aberta. E não é intimidação do presidente da Unafisco. Porque como presidente da Unafisco, ele não vai se deixar intimidar por esse ato arbitrário. É intimidação contra os auditores fiscais. A ideia é passar a mensagem de nem pensem, não ilegalmente ou legalmente, nem pensem em se interessar por movimentações financeiras incomuns de altas autoridades, principalmente se forem ministros do Supremo. Eles são intocáveis. Isso vai dar um problemão para você, se você quiser entender movimentações incomuns dos ministros do Supremo. Esse ato de arbítrio, veja, não é o primeiro ato de arbítrio no quadro do inquérito das fake news, o inquérito infinito, que já virou uma instituição no Brasil. O Brasil já tem 4 poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário e o inquérito das fake news. É o 4º poder que se coloca acima dos outros. Então, esse inquérito está eivado de arbítrios lá desde o início. Ele começou com uma censura de uma revista. Mas no quadro desses arbítrios, esse ato, que é tornar investigado uma pessoa, um dirigente sindical, por avaliações, análises e opiniões, é simplesmente isso. Ele é culpado por ter opiniões críticas em relação à operação que Alexandre de Moraes adotou, que pode ser muito criticada. Aliás, as críticas dele são bem razoáveis. É só por isso que ele se tornou investigado. Isso é coisa de ditadura. Isso acontece em regime autoritário. Por que Alexandre de Moraes dá esse passo a mais? Ele tem uma alma autoritária, ele não gosta que tenham opiniões diferentes das dele. Várias vezes ele flertou com a censura, mas esse é um passo novo, um passo a mais. Por que esse passo a mais? Porque se trata de preservar um segredo no qual o Supremo está todo engajado na preservação, que é o segredo das relações
entre dois ministros, Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes, familiares dos ministros e os próprios ministros, das relações, da natureza exata das relações desses ministros com o Banco Master. Se até a Globo soltou a mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é porque algo grande está prestes a acontecer. Tenha dito.